se o Zubeldia, quando voltar o Wellington, que está próximo, está se recuperando, que é um lateral mais típico, se ele vai continuar com esses 3 zagueiros. Acho que vai, mano. Ou vai... Pela ausência do Pablo Maia. O Pablo Maia é o único típico primeiro volante, né, desse elenco. Esse talvez seja hoje, além de um eu acho que aí lateral também, esquerdo, seja a falha desse elenco. Nessa formatação também tem uma tentativa de inserir o Nestor no time. Foi uma peça muito pedindo passagem no ano passado e eu acho muito difícil que o São Paulo volte a jogar da forma que jogou no ano passado, com o Nestor sendo esse cara pelo lado esquerdo. Acho muito difícil mesmo com o Zubeldia que o Nestor seja esse ponta. Não era um ponta de fato, mas no posicionamento ali em campo, o ponto de partida dele no campo. Porque não é muito essa a característica do jogo que o Zubeldia prefere. Pelos lados ele prefere jogadores rápidos. Seja um ala ou um atacante, como foi o Ferreira lá contra o Barcelona de Guayaquil, por exemplo. Então, essa é uma tentativa de encaixá-lo em uma outra função dentro do campo. Com uma linha de 4, o Nestor de segundo volante, não sei se funciona. Com o Rogério, por exemplo, não funcionou em alguns momentos. Funcionou em outros, mas na maioria das vezes não deu tão certo assim. Lá atrás, no primeiro recorte dele naquele Campeonato Paulista, o São Paulo faz a final contra o Palmeiras, o Nestor jogou assim, de segundo volante, com o Pablo Maia na dupla e deu certo. O São Paulo chegou até a final naquela ocasião. Mas depois disso, essa formatação não funcionou tanto. Então acho que essa ideia dos 3 meio-campistas também tem um pouco esse tom, de tentar inserir o Rodrigo Nestor no time. E o Zubeldia trabalha com mérito mesmo, tá dando para perceber. O Luciano foi super bem, tá sendo mantido, tá? O André Silva muito elogiado, teve uma queda, tá no banco, mas é um cara que pode aparecer no time titular também, a qualquer momento pode entrar durante o jogo. Rodrigo Nestor é essa prova, ele mostrou e jogou, tá mostrando que voltou e voltou bem da lesão, tá jogando bem, foi bem contra o Vitória, está sendo mantido. Libertadores, o São Paulo de Zubeldia, que não perde. Zubeldia não sabe o que é derrota. São Paulo visita o Cobresal no Chile hoje. Vamos dar uma olhadinha no provável time do Zuba. Olha lá, Rafael no gol, 3 zagueiros. Diego Costa pela direita, Arboleda e o Alan Franco pela esquerda. Meio campo, Alisson Bobadilha, uma linha de 3 à frente deles, com o Igor Vinícius de ala, o Nestor, Rodrigo Nestor centralizado, mais para a esquerda, tal, Michel Araújo também de ala, no ataque Luciano e Caleri. Esse, se for a campo, é o mesmo time que venceu Vitória, né, Ray Monteiro, pelo Brasileirão por 3-1 no último fim de semana. Exatamente, o mesmo time que ganhou do Vitória, né, ainda no primeiro tempo com o Bobadilha dando lugar ao Galopo. Me parece que vai ser essa a forma do São Paulo jogar, no sentido de escalação, né? Sem o Pablo Maia, porque é uma forma de se proteger um pouco melhor, né? Sem o seu primeiro volante, jogador com mais capacidade de marcação do time, você tenta fortalecer o sistema defensivo com um zagueiro a mais, no caso o Diego Costa, né? A dupla foi formada no primeiro jogo por Arboleda e Alan Franco, me parecia que havia ali uma preferência por esses dois jogando juntos, né? Com a possibilidade de um terceiro zagueiro entrar no time, ganha lugar na equipe o Diego Costa. E aí você tem um meio-campo mais leve com o Bobadilha e o Nestor, né? Nesse sistema especificamente, o Zubeldia opta por ter um meio-campista a mais em relação a um atacante. Se a gente olhar para essa trajetória dele no São Paulo, que é de 4 jogos, né? São 4 partidas até aqui, nessas 4 partidas o São Paulo teve formações diferentes. Inicia lá contra o Barcelona com linha de 4, depois contra o Palmeiras já um sistema de 3 zagueiros, mas com 3 atacantes. Depois disso tem um jogo contra o Vitória com 3 zagueiros e 3 meio-campistas, então é um time que passou aí por algumas mudanças, né, nesse período com o seu novo treinador. Pela primeira vez me parece que o São Paulo vai de fato repetir uma formação inicial, vai manter ali, né, um 11 inicial em relação ao jogo passado, com a adição aí do Nestor, né, sendo esse terceiro homem de meio campo pelo lado esquerdo, uma posição bem diferente daquela que ele jogou no ano passado com o Dorival, time bem diferente, né? Era uma linha de 4, o Nestor era um meio aberto pelo lado esquerdo, tinha muita ultrapassagem do Caio Paulista. Nesse sistema não, ele vai ser um terceiro homem de meio campo, por ali tem um cara que passa bastante, que é o Michel Araújo, mas com características diferentes, né? Acho que nesse pouco período do Zubeldia dá para olhar para isso, essa flexibilidade de formação tática e de peças, né? Com uma ideia de ser um time de muita velocidade na maioria dos momentos. Claro que existem alguns cenários que vai se oferecer a oportunidade do time ter a posse.
Aconteceu isso contra o Vitória, pelo cenário do jogo, um jogador a mais, não tinha muito o que fazer diferente disso. E eu acho que hoje isso vai se apresentar de novo. É um time bem frágil esse do Cobressal que o São Paulo vai enfrentar. Já mostrou isso no jogo do Morumbi. Eu vi também Tadieres e Cobressal na casa do Cobressal. Então pouco foi um time que conseguiu competir contra a equipe argentina. Então a tendência é que hoje a gente veja de novo o São Paulo com muita posse. Eu acho que até pensando nisso, a gente observa ali um meio campo com jogadores que têm essa característica. Não é um time veloz. É um time, de novo, de qualidade de passe. Nestor, Alisson, Bobadilha, Luciano como segundo atacante. Então é um time que... E por outro lado, Rames Rodrigues sequer viajou. E quando foi perguntado contra o Vitória, ele nem citou o nome do Rames, mas ele fala claramente, ele falou, olha, eu escalo o time de acordo com o que eu vejo nos treinamentos, eu estou aqui para isso, e se um jogador não vai, é porque outros estão merecendo mais, ou tem outros jogadores que, no meu entendimento, podem e merecem estar nessa situação. Ou seja, né, é só para quem entende as entrelinhas, está dito aí muito claramente que Rames Rodrigues não tem hoje condição física, técnica e talvez nem condição motivacional para sequer ser relacionado. Então o caminho se abre aí para uma saída no meio do ano, seria bom para ambas as partes, né? Acho que para todo mundo. A questão só é a financeira. Seria melhor para o São Paulo do que para ele, viu, irmão? Não vai ter time para ele jogar? Saber, porque a gente precisa olhar, mal, para essa questão do Rames e lembrar de algumas coisas que aconteceram aí nesse curto espaço de tempo, né? No começo do ano, quando surge aquela notícia de que o Rames não seguiria no São Paulo, e isso foi confirmado pelo Carpini na entrevista coletiva. Eu pedi para sair. Eu estava na entrevista coletiva nesse dia, foi um jogo do São Paulo no Campeonato Paulista, contra o Santos, talvez, não me recordo agora contra quem foi esse jogo, acho que foi contra o Santos. Que o Carpini ia perguntar sobre isso e tal, e ele fala, uma pena de não ter podido ter a oportunidade de ter ele em campo e tal, porque de fato até aquele momento ele não tinha somado minutos, né, com a camisa do São Paulo. E aí ficou ali aquela situação de esperar os trâmites da rescisão, né, ele continuou treinando, e aí do nada ele foi reintegrado. Ele não foi reintegrado porque ele acordou num belo dia e falou, pô, é muito legal estar aqui, São Paulo é uma cidade incrível, esse time é maravilhoso e eu vou continuar aqui porque eu gosto muito do São Paulo. Ele foi reintegrado, ele pediu desculpa, ele pediu para voltar porque ele não encontrou um outro clube para jogar. O que me leva a perceber que vai ser difícil que ele, numa mesma situação, mal, encontre um clube para jogar agora. Porque se ele não encontrou antes, por que encontraria agora? Não estou dizendo que ele não tem espaço para jogar em lugar nenhum. Só que ele não vai jogar em qualquer lugar. Acho que ele não vai se colocar na condição de atuar em qualquer equipe. É que eu fico, para mim é difícil, por mais dinheiro por mais sede de dinheiro que o sujeito tenha, o Rames Rodrigues já tem muito dinheiro para não sei quantas gerações da família Rodrigues. Eu acho que nem é essa só a questão. E você aguentar quer dizer, você com a sua carreira que tem, continuar num lugar onde você sequer é relacionado, para mim, a melhor coisa é chegar, olha, vamos chegar num acordo aqui. É que ele também já não compete mais num grande nível há muitos anos. Isso é um outro tópico, né? Há muitos anos o Rames Rodrigues não é um jogador que compete ali no principal nível. E aí é essa questão que faz com que ele não jogue. Ele não é um jogador que nesse momento ele não tem capacidade física de se colocar em campo e de ser um jogador titular, predominante em alguma partida que o São Paulo faça. Então é um negócio que deu errado. E o melhor a se fazer é admitir que isso não deu certo e tentar minimizar os danos financeiros. Porque técnicos, eles não é um cara que tá fazendo falta. Não, nenhum. Não, uma questão de grana. Então é minimizar daqui pra frente. O que ficou pra trás já foi perdido. Mano. O que o São Paulo investiu, o que pagou até aqui, ele já perdeu esse dinheiro. E ele não vai recuperar essa grana. Agora a questão é, de hoje pra frente, minimizar isso, porque ele tem mais um ano de contrato ainda com o São Paulo. Senta e conversa, né? Ó, te devo 10, né? Mas eu posso te pagar 5, o que você acha? Daí você fica livre, vai tirar férias, tal. Se achar algum outro aí que caia no seu golpe, quer dizer, golpe não, nos seus encantos, por exemplo, você vai e toma o seu caminho.
Nivaldo, você acha que o São Paulo pode ser campeão da Libertadores? Eu acho que se mantiver esse trabalho do Zubeldia, tem grande chance, tem bastante chance de disputar de igual para igual com outras forças. O River perdeu 100% da invencibilidade de pontuação, empatou o jogo dele de ontem. O Palmeiras é o líder do grupo dele, sempre um adversário difícil. O Atlético Mineiro está se mostrando um adversário bastante complicado também. Mas é claro que o São Paulo crescendo, o São Paulo tem chance de brigar de igual para igual. E quando chega numa fase decisiva, um time que já ganhou tantas vezes a Libertadores, claro, que assusta os adversários. Um time provável do São Paulo, lembrando que o Zubeldia, ele está invicto, né? O São Paulo não perde há 5 jogos e ele não perde há 4, porque você se lembra, o Milton Cruz, depois da saída do Carpini, assumiu interinamente por um jogo e o São Paulo venceu jogando lá contra o Atlético Goianiense. De lá para cá, 3 vitórias e um empate. O empate único foi aquele clássico contra o Palmeiras, no Morumbis, e os outros jogos todos, inclusive jogo difícil do Zubeldia contra o Barcelona, lá em Guayaquil, no Equador, conseguiu uma vitória importante que mantém o São Paulo muito bem nessa fase de grupos da Libertadores. Então, o São Paulo provável, mais uma vez, com 3 zagueiros. E não é um time defensivo, é um time que se defende bem, mas é um time que sabe atacar, porque ele está liberando os alas para fazerem esse trabalho lá na frente. O São Paulo provável para esse jogo vai ter Rafael, Diego Costa, Arboleda e Alan Franco, os 3 zagueiros, e aí é esse tripé que ele está montando, o Alan Franco ganhando bastante espaço no time titular do técnico Zubeldia, Igor Vinícius, Bobadilha, Alisson, Nestor, e aí na ala esquerda, ainda sem o Wellington, Michel Araújo fazendo esse trabalho. O Michel é um jogador bastante discreto, mas é um jogador que ajuda muito em termos de conjunto. É um carregador de piano. Eu acho que ele pode mais, inclusive ofensivamente. Eu acho que ele é meio tímido, entre aspas, dentro de campo. É um jogador de bastante habilidade, de boa conclusão. O Michel Araújo vai fazer, às vezes, na ala esquerda. Lá na frente, Luciano e Caleri. São os caras dos gols, né? O Luciano fez 2 na última rodada, é o artilheiro do time na temporada. O Luciano aparecendo muito bem, só que é o seguinte, hein? Alerta vermelho para o Luciano, que é uma pilha. Ele está pendurado com 2 cartões amarelos, então ele não pode tomar o cartão hoje contra o Cobressal, senão ele complica a vida do técnico Luiz Zubeldia. Eu acho que ele sabe disso, né? Se a gente sabe, ele também deve saber. E lá na frente, claro, o Caleri é um cara que sabe fazer gols, é um cara que incomoda muito, não cansa nunca, né? É o jogador chato, é aquele que, se eu fosse zagueiro, ia ficar chateado, porque é o cara que, ele briga, e se tiver que dar abraçada, ele dá abraçada, cotovelada, ele dá cotovelada, se tiver que fazer gol, ele vai e faz o gol. Então o Caleri é o cara que, por isso que a torcida gosta tanto do Caleri. Gostaria até da opinião de vocês sobre o Caleri. Para a gente seguir tocando o barco aqui, eu gostaria de opiniões de vocês sobre o trabalho do Zubeldia. Pode deixar recado, comentário. Lembrando, pessoal, que a gente teria hoje uma entrevista antes do jogo com um ex-jogador de São Paulo. Chegamos a revelar aqui na última live. A mãe dele pediu desculpas, ele teve um compromisso de última hora, talvez venha até com novidades. O Júnior Tavares, lembra do lateral esquerdo Júnior Tavares, que passou pelo São Paulo, depois foi para Ponte Preta, teve um problema de saúde, já está recuperado, ele teve um tumor na cabeça, já está recuperado e, de repente, consiga um clube para jogar ainda nessa temporada 2024. Ele nos prometeu, assim que tiver livre desse compromisso, que talvez seja até fechando com algum clube, ele vai fazer com a gente aqui, porque ele tinha prometido, e eu havia dito que a gente faria essa live hoje antes do jogo. Infelizmente, pelo compromisso dele, ele não vai conseguir, mas não tem problema, a gente vai seguir por aqui, vamos trazer outros personagens. Ficou meio em cima da hora para marcar outro personagem para hoje, perdão, mas a gente vai trazer outras personalidades, não só do São Paulo. Eu já disse aqui
que a gente está começando uma nova concepção no canal, mas é óbvio que a maioria dos nossos seguidores, por alguma razão, quando o canal começou lá 4 anos atrás, depois ele deu uma parada de 2 anos, muitos torcedores do São Paulo se aproximaram da gente, acompanhando o trabalho, e isso vai seguir. A gente vai falar bastante do São Paulo, mas também vai falar de outros clubes. Ontem, por exemplo, se vocês quiserem acompanhar aí, tem uma entrevista daquele ex-repórter da Globo, um jornalista, muito gente boa, amigo nosso, o Andrei Kampf, que também é advogado da área de esportes, e ele falou muito sobre a posição do que está vivendo o sul do país nesse momento, com relação à paralisação dos jogos dos times do Rio Grande do Sul, mas mesmo assim, essa paralisação é só para os times do Sul, e isso de alguma maneira acaba atrapalhando, não tem como concentrar. Tem jogador gaúcho que tem familiar lá no Rio Grande do Sul ainda e defende outras agremiações, exemplo do Cássio, por exemplo, do Corinthians. Como é que fica a cabeça do atleta? Então, acho que a posição do Andrei, e você vai poder acompanhar aí, tem alguns trechos editados e tem a entrevista na íntegra, você acha aí no nosso canal. O nosso canal, o Pod Ciro, está nascendo agora com essa nova concepção, como eu disse, e a gente vai falar muito de futebol, vai ter muita participação ao vivo, a gente vai fazer muitas lives como essa que a gente está fazendo aqui. A gente sabe que no horário, no meio do dia, não é todo mundo que consegue, mas sempre tem, né? Sempre tem aquele que entra mais tarde ou saiu de madrugada do serviço e agora está por aí e a gente está falando para vocês. Então, vamos dizer agora do Cobressal. O Cobressal está em 14º lugar em 16 equipes no campeonato chileno. Não está vivendo um bom momento o Cobressal, empatou na última rodada em casa com o Colo-Colo em 2-2, não venceu ainda na Libertadores, mas não perde no campeonato local há 4 rodadas. Empatou o último jogo, como eu disse, então vem tropicando, né, como se diz lá no interior, vem tropicando e o São Paulo vem numa ascendente, vem num trabalho de recuperação e a gente acha que, pela lógica, o futebol nem sempre é assim, mas pela lógica, eu acho que o São Paulo vence o jogo de logo mais. Tá aí, torcedor do SPFC, a expectativa é alta aí, né? A torcida contando as horas aí para ver o SPFC hoje aí, né, atuar pela competição que o Zubeldia conhece. Para ele estar em casa, ele já conhece os adversários aí, e hoje Cobressal aí tem tudo para que o São Paulo consiga fazer um bom jogo e voltar com a vitória, né? Sabemos aí que vai jogar na altitude, vai enfrentar frio, né? Mas, né, o Zubeldia tá sabendo colher, né, o bom trabalho que ele vem fazendo e usando peças, né, que o São Paulo tem à disposição. Sabemos aí que o Lucas Moura, né, e o Rafinha, os principais jogadores, né, que o Jaime Rodrigues, para mim, né, já um cara que não está respeitando mais o São Paulo, né? Já é um zero à esquerda, né? Então, o São Paulo só pode contar aí com o Rafinha, né? E com o Lucas Moura, que logo terá a sua volta aí. E assim o time vai ficar mais forte ainda. Você imagina quando os dois voltar, o Zubeldia vai voar, né? Pessoal, tá confiante na vitória do São Paulo? Deixa aí o seu palpite aí. Eu tô muito confiante. Vou deixar meu palpite aqui embaixo, né? Eu acredito aí no 2-0 do São Paulo. Deixa aí o seu. Pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça, se é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para que você receba aí informações sempre atualizadas do SPFC.